Boa noite. Então, hoje a gente continua na parte de aceleração do capítulo 2 do Halliday, né? Que seriam os casos com aceleração constante. Foi o ponto que a gente parou na última aula. Especificamente, a gente estava trabalhando com aceleração em queda livre. Eu acho até que talvez eu já tenha passado por aqui, mas eu acho que é legal passar de novo, para não ficar muito solto do contexto, né? Então, e aí a gente faz alguns exercícios, a ideia seria a gente ver a parte das integrais das áreas e eu deduzir pelas integrais as equações da cinemática. Basicamente é isso que se resume a aula hoje. E na aula que vem a gente começa o capítulo 3 vetores. Tá? Então a ideia, né, dessa sessão seria estudar, né, a aceleração em queda livre, que é uma aceleração constante. Eu cheguei a explicar na última aula por que, que ela é constante, né, devido ao raio da Terra ser muito grande e nós variarmos muito pouco na superfície da Terra, nossa distância, em relação ao raio da Terra. Então, para a gente que está próximo à superfície, esse G, né, essa força da gravidade que tem a ver com esse G, que vem da força da gravitação universal, ela é praticamente constante. Então, a ideia seria, né, que a gravidade, na verdade, varia com a latitude e com a altitude. Ela não é constante em todos os pontos, a gente considera por uma aproximação, né, e que ela não depende, né, nem do objeto, nem da massa, nem da forma geométrica. Ela afeta todos os pontos desse objeto, todos os pontos desse corpo, né, e ela vale, independente de ser uma pena ou ser uma bola, ela tem o mesmo valor para todos os corpos. É lógico que uma pena, uma folha de papel, pode ter um atrito com ar, e aí se você fizer um teste na sua casa, pode ser que o papel fique mais lento, mas vai ser por causa dessa força de arraste, né, que é gerada pelo atrito, e não porque a aceleração não é igual. Tá? Então, eu falei que no sistema de referências, muitas vezes a aceleração vai ser negativa, se a gente colocar o eixo vertical positivo para cima, né? E eu alterei, então, as equações que a gente tinha visto, de queda livre, colocando o sinal de menos aqui. Então, são aquelas equações da cinemática, só que agora eu coloquei que tanto o eixo horizontal vertical para cima é positivo. Então, a aceleração da gravidade, como ela está para baixo sempre, para o centro da Terra, ficou negativo o sinal desses dois casos. Né? Aí a gente tinha visto, por último, no final da aula, um caso de uma pessoa que manda um objeto do alto de um prédio, né? Ao mandar para cima que a gente tem como que varia a posição ao longo do tempo. Então o objeto ele sobe até próximo de 12 metros, né? É o que a gente está vendo. E por que, que é curvo? Porque a velocidade está alterando, né? Ao longo da trajetória, a gente consegue ver aqui. Na hora que ele chega na altura máxima, que é esse ponto de inflexão aqui do gráfico de deslocamento por tempo, né? Ele inverte o sentido do movimento. Então, esse ápice, né, onde a gente tem um platô aqui, a reta tangente, ela é paralela, paralela ao eixo do tempo aqui, a gente tem a velocidade zero, que é exatamente nesse intervalo de 1,5 segundo, né, está aparecendo aqui. Depois disso, o corpo parte da velocidade zero e começa a ganhar velocidade para o sistema, para o negativo, né, para o nosso referencial negativo, que é o y da altura do prédio para baixo. Né? Então, é isso. Aí tinha alguns exercícios que eu deixei para vocês praticarem em casa. Alguém chegou a fazer algum desses exercícios? Tem alguma dúvida? Ou vocês querem fazer agora? O que vocês preferem? Já fizeram ou não? Eu não. Ninguém chegou a fazer, né? Porque eu Ia cheguei a ser fazer. legal dar uma olhada agora, né? Então vamos passar por eles, né? Depois praticamente a gente vai fazer a parte da integração do movimento, mas eu acho que para fechar um pouco o uso daquelas equações que a gente viu da cinemática, aplicado para aceleração constante da gravidade, Uhum. compensa fazer eles, né? Então, vamos tentar montar os problemas juntos aqui e a gente vai fazendo um por um. Então, para medir a altura de um prédio, o estudante resolveu deixar uma pedra cair do telhado do prédio. Ele observou que o tempo de queda é de 3 segundos. Calcule a altura aproximada desse prédio, desprezando a resistência do ar. Então, basicamente, para fazer
né, essa letra A, a gente volta aqui, ó, nas equações. E aí a gente pode ver que se ele foi solto, né, de uma certa da altura da parte do topo do prédio, e eu considerar que lá é o zero, igual o sistema de referência anterior, a velocidade inicial é zero, basicamente a gente vai descobrir essa equação, né? Se ele falou que são 3 segundos, 3 segundos elevado ao quadrado é 9. A gente considerando g igual a 10 para simplificar nossa conta mental aqui, daria 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45 metros no sentido negativo, né? Considerando que o topo do prédio é o zero, para cima é positivo e descendo para o primeiro andar é negativo. Então daria 45 metros. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Então, basicamente, é aplicar essa equação nesse primeiro exemplo. Voltando aqui, daria 45 metros. Vamos para o próximo. Uma criança arremessa uma bola verticalmente para cima e após 2,4 segundos a bola volta à mão da criança. Qual que é a altura atingida pela bola? Qual é a velocidade que ela chega à mão da criança? Então, esse exemplo daqui, basicamente, ele te dá o tempo total, o tempo de subida mais o tempo de descida. A gente pode considerar que eles são iguais, né? Ainda mais que a gente está considerando sem atrito. Então, a bola vai gastar 1,2 segundos para subir e depois ela vai gastar 1,2 segundos para descer. Com isso, a gente vai descobrir a altura que atingiu a bola, tá? E aí depois, com essa mesma informação do tempo, a gente pode jogar na equação da velocidade e aí descobrir qual é a velocidade que a bola tem ao chegar na mão da criança. Uma dica é que a velocidade, ela também ela sai com uma velocidade inicial da mão da criança, chega até zero quando ela para na metade desse tempo, de 1,2 segundos, e quando ela volta, ela ganha a mesma velocidade que ela perdeu ao subir. Então ela vai chegar na mão da criança com a mesma velocidade inicial. Tá? Então a gente sabe que é 1,2 segundos aqui, o tempo de subida. Podemos voltar para a nossa equação aqui, né? 1,2 segundos. Agora, considerando que o objeto foi lançado para cima, né? A gente teria que ter uma informação da velocidade inicial. A gente não tem, né? A gente consegue ver nessas duas equações aqui, né? Que a gente não tem informação da velocidade inicial e nem da altura que chegou, que é o que a gente quer saber. Mas a gente sabe, né? Que no tempo de 1,2 segundos, que é metade do tempo da subida e da descida, o A corpo vai chegar. velocidade zero. Perfeito, a velocidade vai ser zero, que ele vai chegar o objeto vai chegar no cubo. Então a gente pode trabalhar só com essa equação para descobrir qual que seria a velocidade inicial, que vai ser igual à velocidade final. Então a gente já vai conseguir resolver a letra B, tendo a velocidade final, a inicial, que é igual à final, né? E tendo o tempo, a gente calcula a altura que chegou. Então, brincando com essa equação aqui, né, a velocidade no tempo de 1,2 segundos vai ser igual a zero. Então, a velocidade inicial que saiu esse objeto é a gravidade vezes o tempo. Considerando a gravidade 10, então, e o tempo de 1,2 segundos, então a velocidade era de 12 metros por segundo. Todo mundo acompanhou esse raciocínio ou vocês preferem que eu escreva? Tá suave. Tá Pra mim tranquilo? tá de boa aqui também. Tá, se alguém quiser, escreve no chat ou me fala. Então, daria 12 metros por segundo, ó. Tá aqui a velocidade calculada. Então, agora vamos olhar qual que seria a altura atingida pela bola, sabendo que a velocidade inicial é 12 metros por segundo, que a gente acabou de calcular mentalmente, né? Então, aqui agora eu vou ter 12 vezes 1,2. Aí já começa... Vamos abrir uma calculadora aqui, né? Para a gente calcular qual que seria essa altura, né? Então, esse termo daqui seria os 12 metros por segundo vezes o tempo de 1,2. Isso para a gente saber a altura para o topo, tá? Então, vezes 1,2, 14,4. Vamos guardar aqui na memória da calculadora esse número. Agora a gente vai calcular, né, a diminuição, né, desse valor devido ao efeito da gravidade. Então, a gente tem 10 vezes o tempo, que é 1,2 ao quadrado dividido por 2. Então, primeiro vamos fazer 1,2 ao quadrado, que é o tempo ali, né? Deu 1,44, vezes 10, que é o que a gente está considerando a gravidade, dividido por 2, deu igual a 7,2. Se a gente subtrair
o valor que a gente tinha deixado na memória, então ele alcançou 7,2 metros. Todo mundo entendeu o raciocínio? Eu só substituí aqui a velocidade que a gente encontrou na primeira parte do problema e o tempo de 1,2 segundos. Deu negativo aqui porque na memória ele guardou um número como positivo, né? Então era 7,2 metros, o valor que a gente encontrou ali. Vamos para o último exercício. Um projétil é arremessado verticalmente para cima e atinge alturas de 36 metros. Calcule a velocidade de arremesso do projétil e o tempo total de voo, sabendo que ele faz na descida o movimento inverso da subida. Agora, a gente poderia usar, né, uma equação legal para usar para calcular isso daqui, era a equação de Torricelli, né? Que aí a gente não está preocupado com o tempo no primeiro momento. A gente quer saber só a velocidade. E a equação de Torricelli, ela envolve distância, aceleração, velocidade inicial, velocidade final. Então, a gente sabe que é 36 metros de altura. A gente pode voltar aqui na equação de Torricelli. Ela não está nem aqui, né? Então, vamos fazer aqui mesmo. Vamos arrastar isso aqui para o lado um pouquinho. Vocês lembram da equação de Torricelli? V ao quadrado mais V zero Isso. é igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Coincidentemente, eu escrevi no site. No site, não, no chat. Ah, bom demais. Então tá aí, ó, V ao quadrado, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que no nosso caso é a da gravidade, vezes a distância. Como a gente considerando que para cima é positivo e que o corpo, a gravidade é para baixo, né? Esse mais que está aqui, na verdade, né? Vai ficar menos, né? Então o G aqui vai entrar como negativo, né? Na hora que a gente vai fazer esse primeiro cálculo, então, aqui é mais porque eu não estou entrando com valor de G. Se a gente fosse entrar com módulo de G, vamos colocar aqui de uma vez, ficaria negativo. Isso. Então a velocidade final, né? A gente sabe que é zero no topo, não é isso? A velocidade inicial é o que a gente quer descobrir. Ou seja, passando para o lado de cá, eu vou ter 2GD. Né? Então a raiz... Opa, desculpa aí, pessoal, caiu aqui. Então a raiz de 2GD vai ser a velocidade inicial. Né? Isso daqui vai dar... Só um segundo. Essa parte... Ótimo. Vou abrir aqui um pouco mais. 20 vezes 36, né? Que ele falou que é a altura. Então vai dar... 720. Perfeito, 720. Então, na hora que a gente fosse descobrir qual que seria essa velocidade inicial, provavelmente vai dar essa raiz que a gente está ali, né? A gente pode colocar aqui rapidinho. Então, é Acho que raiz... dá 3 raiz de 8. Isso, 720. De 80, na verdade. Isso, 26,83. É o que está aqui, né? 26,8. Essa velocidade. Perfeito. Ótimo. Então, na hora que a gente vai... Agora ele quer saber qual que é o tempo total de voo. Aí o tempo total de voo a gente pode vir para essa equação da velocidade. Né? A gente já sabe a velocidade inicial. Sabe que a velocidade no topo é zero. Descobre qual que é o tempo para ele chegar no topo. Né? Nesse caso daqui, a gente tem que a velocidade no tempo. Ela vai variar como sendo a velocidade inicial menos GT. Né? Aqui está ficando maiúsculo, tá? Vocês entendem aí. Não vou ficar retornando, não. É velocidade minúscula. Né? Então, no tempo que ele chega no topo, a velocidade é zero. A velocidade inicial, a gente já viu que é 26,8. Né?
menos 10t. Considerando 10 aí, a gente considerou 10 aqui em cima também, né? Então não tem problema. Então vai dar... então esse é o tempo de subida, né? 26,8 dividido por 10. O tempo de subida, né? Deixa eu escrever aqui para ficar bem claro, que é o que a gente está calculando com essa equação. Ele é igual a... Isso. 2,68. Todo mundo conseguiu ver isso? Logo, o tempo de subida mais o tempo de descida vai ser 5,37. Tranquilo? Então está ilustrado um exemplo da gente, né, para a gente ver essa parte, essa aplicação, né, das acelerações constantes. 3 exemplos utilizando basicamente aquelas equações da cinemática. Então a gente entra agora na integração gráfica na análise dos movimentos. Então a gente vai falar o que a área traz quando a gente tem um gráfico de posição por velocidade, velocidade por tempo e de aceleração por tempo. Então a ideia seria determinar a variação da velocidade de uma partícula por integração gráfica de um gráfico de aceleração. Então a gente vai perceber que a área abaixo da curva, num gráfico de aceleração, vai trazer informação da variação da velocidade, ou seja, a variação da velocidade entre o tempo 1 e o tempo 0 é igual a essa área. E para a gente descobrir qual que seria a variação da posição de uma partícula, a gente calcula a área num gráfico de velocidade por tempo. Basicamente é isso. Então, dado um gráfico de aceleração de um objeto em função do tempo, a gente pode integrar para calcular a velocidade. Então, até essa primeira equação aqui, né, que vem, né, com o teorema fundamental do cálculo que está aqui, né, que é o cálculo, na verdade, né, eu tenho minha função dt, eu tenho a função, não, desculpa, eu tenho minha variável dependente t, né, que está aqui o dt, eu tenho minha função a, que depende de t, que é essa função que está de azul escuro, e aí se eu integro entre t0 e t1 a minha função a ao longo de dt, eu estou calculando essa área, né. Se vocês lembrarem lá, isso aqui é como se fosse o limite, né, para quando a gente tem um intervalo muito pequeno de tempo. Aí na hora que você faz um somatório de n areazinhas, isso vira integral. Então, ou seja, se a gente integrar o gráfico entre t0 e t1, tempo inicial e tempo final, da função aceleração dt, calculando essa área, a gente tem informação da variação da velocidade, né? A integral ela é definida do lado direito, pode ser calculada através dessa área. Não necessariamente você precisa resolver a integral. Se for uma figura geométrica, você pode simplesmente calcular a área geométrica, né, desse polígono, ou calcular aqui primeiro um retângulo, depois um quadrado e depois um triângulo, né? Então essa seria uma forma de calcular isso. E se a gente integra a velocidade em função da posição, a gente encontraria qual que é a variação da posição desse objeto, né? Seria essa mesma ideia. Antes da gente entrar na parte gráfica, eu vou dar uma pausa aqui e vou usar esse quadrinho que está aqui para a gente tentar fazer as equações, a dedução das equações de movimento através da integral e depois a gente vai para a parte gráfica para dar uma resumida no que a gente viu, né, de quando que uma função é crescente, decrescente, é meio que um resumo do que a gente viu da posição, velocidade e aceleração, tá? Então, inicialmente, para fazer essa dedução, a gente considera que a aceleração ela é constante, né? Se a aceleração é constante, né, a gente correlacionou, né, a aceleração ela é a variação da velocidade no tempo, né, ou a taxa de variação dessa velocidade no tempo. Então, basicamente, né, a gente pode multiplicar por dt dos dois lados, né, seria mais ou menos essa a ideia. Aí a gente teria que, né, dv é igual a dt. Se a gente, né, nesse caso, utiliza esse tempo infinitesimal igual dos dois lados, aí a gente pode integrar dos dois lados dessa equação, aqui de um tempo inicial, que eu posso chamar de zero, até um tempo final, que eu posso chamar de t, e aqui eu vou integrar de uma velocidade inicial v0 até uma velocidade final v, né?
Então, o que a gente teria aqui do lado esquerdo dessa equação? A gente teria, né, V menos V0. Do lado direito, a gente teria A, que sai dessa relação, a integral de dt ao próprio t, no intervalo dos limites superiores e inferiores, ficaria AT. Então, nossa expressão, né, uma delas que a gente encontrou utilizando a velocidade média como forma de dedução na última aula, a gente deduziu ela aqui utilizando a integral. Né? Essa seria a primeira equação da cinemática. Né? Deixa eu ver se eu for craque aqui em fazer uma... Vamos ver se eu estou bom mesmo no serviço. Vou inventar a moda, não vou avacalhar o negócio. Tinha que, eu acho que alguma forma geométrica. Isso. Já tá usando a mesa digitalizadora? Tô estreando aqui. Até que eu reparei que essa mesa aqui, esse Jamboard aqui do Google Meet, ele tem a função de suavizar a letra. Porque o que eu estava usando antes, a letra vai ficar trêmula igual você treme mesmo, entendeu? Porque tem aquela função para você aprender, né? Sim. Então, aí nesse caso eu ainda estou aprendendo, né? Vamos ver se vai dar para colocar aqui. Ó. Vai dar. Então, essa daqui é uma das expressões, né? É uma das expressões que a gente vai deduzir. Então, vamos agora só deduzir qual que seria a equação da posição a partir dela. Da mesma forma, a gente viu que a velocidade ela é a variação da posição no tempo. Posso multiplicar por dt dos dois lados, né? Então, eu teria aqui, né, que a variação da posição ela é correlacionada com essa velocidade assim. Integro os dois lados, aqui da posição inicial à posição final. E aqui integro, por exemplo, de 0 a t. Tempo instante inicial t igual a 0, tempo igual a t. Do lado esquerdo a gente vai ter x final menos x inicial. E do lado de cá, a nossa função v, ela depende de t, né? Apesar de não ter colocado aqui, ela depende como? Igual essa expressão que está aqui. Então, eu substituo ela como sendo v0 mais at dt. Vamos ver se ele apaga tudo. Então vai ter que apertar aqui. Ó. Perfeito. Daqui a gente tem essa integral se divide em duas, né? V0t a primeira, mais a derivada, a integral de at dt, né? Vai ser t ao quadrado sobre 2. Então, substituindo na equação inicial, né? A posição final que eu chamei aqui, né? Que seria, vamos chamar ela só de x, como que ela varia em relação ao tempo. Ela vai ser a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, aqui estaria a nossa segunda equação deduzida do movimento, utilizando a integral. Beleza? Alguma dúvida na dedução? Alguma dúvida? Então, a gente deduziu utilizando o cálculo diferencial e integral. Pessoal, eu vou ter que só atender um chamado ali da minha esposa e já volto, tá? Eu vou voltar aqui, vou colocar algum exercício para vocês ficarem pensando nesses minutinhos. Vou deixar 2 aqui na tela para vocês fazerem e a gente corrige. Então, essa dedução que eu queria fazer na aula de hoje, para mostrar as equações da cinemática vindo dessa forma. Agora vamos só colocar... Peraí, vamos tirar esse cara daqui. Perfeito. Então, vou deixar esses 2 exercícios para vocês pensarem. Um conceitual. Esse aqui não está tão conceitual, né? Vamos colocar ele aqui conceitual para ficar melhor. Peraí. E aí, daqui a pouco a gente volta. Não está dando para ler o que está escrito. Mal feito. Tá, vamos passar para um que dê para ler. Aí está dando para ler. Então, aqui, ó, eu vou deixar esses 2 exercícios para vocês irem fazendo. Quando eu voltar, a gente corrige, tá? Esse que é conceitual.
e esse que é uma continha já utilizando essas equações da cinemática, tá bom? Daqui uns 5 minutinhos eu retorno aqui para a gente corrigir os dois e a gente fecha com a parte da análise gráfica e mais alguns exemplos, tá? Só um minuto. Pode ficar à vontade aí fazendo exercício, por favor. Vocês fizeram essa do coelho aí já? Tô fazendo, mano. A gente já fez aqui. Ele explicou aula passada.
E aí, conseguiram fazer? Vamos lá. Dá pra dar só mais um tempinho, que é tão ruim quando a gente tá fazendo a conta e... Pode, pode sim. Pode fazer assim. Obrigado. Por nada. E agora eu acho que eu consegui. Beleza. Então, vamos lá. No problema conceitual aqui primeiro. Uma partícula descreve uma trajetória curva nos pontos, entre os pontos A e B, como mostra a figura. Complete a seguinte afirmação. O deslocamento da partícula não depende da localização de A, da localização de B, da orientação da reta que liga a B, da distância percorrida entre A e B, da distância mais curta entre A e B. O que o deslocamento não Da, depende? da distância percorrida entre A e B. Perfeito. Opa. Isso aí. Todo mundo entendeu? Se não, a hora é agora. Vamos então agora para o coelho, né? O coelho e uma tartaruga. Apostam corrida. A velocidade média do coelho é 9 metros por segundo. A velocidade média da tartaruga é 10 vezes menor, 0,9. A distância entre a partida da linha de chegada é 1.500 metros e o coelho decide que vai começar a correr depois que a tartaruga sair. Então, qual que é o tempo que o coelho tem que esperar para começar a correr, para alcançar a tartaruga e não perder a corrida? E aí, quanto vocês encontraram? Eu achei 25. 25? 25. Aí, 25. A ideia qual que é? Primeiro você calcula o tempo total que a tartaruga vai levar. Não é isso? Isso. Que vai ser os 1.500 metros dividido pela velocidade dela. Aí vai dar 1.666 segundos, né? 5.000 sobre 3. É. Aí depois você calcula qual que é o tempo que o coelho vai demorar, que é os 1.500 por 9. Aí vai dar 166,66, né? Isso, 10 vezes menos. 10 vezes menos. Uhum. Na hora que você subtrair um valor do outro, a gente descobre que a diferença em tempo é 1.500 segundos. Dividido por 60 dá 25 minutos. Perfeito? Vocês querem que faça esse problema ou tá tranquilo? Eu fiz de outra forma, mas o jeito que você falou, eu acho que fica bem mais fácil. Você fez como? Eu calculei a distância, tipo, o tempo total que o coelho leva. Eu fiz pelo coelho, não pela tartaruga. O tempo que ele leva total para percorrer a distância toda. Aí eu vi quanto que a tartaruga percorre nesse mesmo tempo. Porque, tipo, se a tartaruga correr faltando aquela distância que o coelho leva para percorrer a corrida toda, eles empatam. Foi esse o princípio. Aí eu peguei essa distância que a tartaruga leva, nesse tempo que o coelho leva para correr a corrida toda. E vi quanto tempo que leva para a tartaruga percorrer só essa distância que falta para ela ganhar. Tipo isso. Aí esse tempo, se o coelho deixar ela chegar nesse ponto máximo, ele meio que não consegue mais ganhar.
Eu fiz por essa lógica. Acho que ficou muito difícil de eu tentar explicar. Mas deu 25 minutos também. Deu 25. Tem várias formas Sim. de montar o problema, né? Você montou primeiro vendo o quanto que o coelho pode esperar de distância e viu o tempo que a tartaruga vai percorrer e subtraiu, né, para saber o tempo que sobraria, né? Deu para entender sim. Então, ótimo. Eu pensei dessa forma também. Eu pensei das duas formas e fazendo dessa forma, substituindo depois na equação, né? Você descobre que no metro 1350, que é até onde o coelho pode esperar, se eu não estiver enganado. Se você Porque aqui ele substituir. perguntou qual que é o tempo, mas poderia ser pergunta, né? A qual ponto da linha de chegada, né? Que o coelho tem que sair em disparada, né? Aí seria 1350, né? Que você calculou, legal. Sim. Né? Então, perfeito. Né? Então, vamos voltar agora para o nosso... Alguém sabe aqui se eu salvo isso daqui? Não, né? Se eu ficar desse jeito, vocês vão receber isso depois, né? Eu estou na dúvida se eu tenho que salvar. Dá pra você tirar um print. Eu vou tirar um print aqui, mas é porque no final eles mandam esse quadro, né? Mas eu não sei se... Ah, tá. Se você está Legal. gravando a aula, fica normal. Não, vai ficar na gravação, mas é porque como eu estou fazendo no Board Notes aí do Jamboard, que chama aí, né? Do Meet, ele vai enviar esse arquivo também para vocês, entendeu? Ele envia esse arquivo das notas de aula. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho aqui. Aí vai ficar essas notas. Se eu for usar isso para outro exercício, eu vou preenchendo aqui. No final ele manda esse arquivo separado. Aí você não precisa assistir o vídeo, pausar, se você quiser assistir uma parte do que foi feito, né? Perfeito. Então vamos voltar aqui para a gente fechar essa parte. Então, a gente viu a integração das áreas do movimento. A gente entra para a parte dos gráficos, só para relembrar como que eles são graficamente, né? Então, um gráfico com velocidade constante, ele pode ter uma velocidade que está indo no sentido positivo, pode ter uma velocidade que está no sentido negativo. Se ela for constante, a aceleração é igual a zero. A gente viu que no gráfico de posição por tempo, né, a gente pode ter a situação que o corpo está indo para o sentido positivo, que é esse caso, e ele está indo com velocidade constante, né? E visualmente aqui vocês conseguem falar se a velocidade desse de baixo é maior ou menor do que a de cima, ou se é igual? Se as retas forem paralelas, é igual. Perfeito, a inclinação é a mesma, é igual. A única diferença é o ponto de partida que foi de cada um, né? Que começou na posição zero e aqui começou numa outra posição à frente da referência, né? Então, sei lá, 2 metros à frente do nosso zero. E aqui a menos 2 metros atrás da nossa referência, que seria a origem, né? E a gente poderia ter também na direção descendente, o que mostraria que o corpo está indo para o sentido negativo. Então, aqui a velocidade é maior do que zero, ele está indo para o lado positivo. Aqui a velocidade é menor do que zero, são funções decrescentes. O corpo está indo para o lado negativo. Agora, um exemplo para a gente correlacionar, né? Eu tenho aqui várias trajetórias feitas pelo corpo A, pelo corpo B, pelo corpo C. A pergunta é como que A se relaciona com B. VA é maior do que VB? É igual a VB ou é menor do que VB? O que vocês acham aí? Eu acho que é maior. Maior. VA é maior porque a inclinação é maior, não é isso? Isso. Perfeito. E no caso de VA e VC? Eu não sei se está tão claro aí, né? Acredito que menor. Menor. No caso específico, como a gente ainda está colocando como vetor, não é um módulo, né? Então, VA sempre vai ser maior do que VC, porque VC vai ser negativo. Mas na hora que a gente for tratar do módulo, vai depender da inclinação, né? Isso. E aí dá a entender que qual que é mais inclinado. Também é ruim de ver, né? Mas parece que o mais inclinado para mim é o VC, né? Então, qual que seria a diferença? Então, VA é menor do que VC em módulo, né? Porque o tamanho dele é menor. Dá para ver que ele é mais inclinado. VC é um pouco mais inclinado que VA. Nos gráficos de aceleração, a gente viu casos com aceleração constante. A aceleração pode ser para o sentido positivo ou para o sentido negativo. E os gráficos de velocidade, a gente viu que a variação da velocidade é a aceleração. Então, nesse caso,
esses dois exemplos, como são paralelos, têm a mesma inclinação, seriam acelerações constantes. Só que esse começou com a velocidade igual a zero, e aqui começou com um valor de velocidade positiva. Aqui começou com um valor de velocidade negativa, cruzou aqui para a velocidade zero, e aí o sentido foi para a velocidade positiva acima dessa curva. Da mesma forma, então, a gente vai ter acelerações que estão para o lado positivo, que a gente chama função crescente, e acelerações que estão indo para o sentido negativo. Agora, se a aceleração e a velocidade juntas estão, se está tendo uma aceleração, uma frenagem, né? Não é frenagem a palavra, uma desaceleração, vai depender se a aceleração e a velocidade elas estão paralelas ou antiparalelas, independente do sentido. Uma forma de ver isso seria você multiplicar a aceleração pela velocidade, os vetores. Se o produto desses vetores der um vetor positivo, significa que eles estão para o mesmo lado e que é uma aceleração. Se o produto desses vetores der um número negativo, significa que eles estão para lados opostos e que é uma desaceleração. É uma forma de ver. Então, fazendo a mesma análise, vai ficar até bem sem graça, né? Porque a figura é exatamente a mesma, só mudou que o eixo agora é velocidade. Então, como a anterior, a aceleração de A é maior do que a de B, porque a inclinação é maior no gráfico de velocidade por tempo. Em módulo, a aceleração de A vai ser maior do que a de C, porque ela é positiva, mas em módulo não, né? Em vetor, mas em módulo ela é menor. Como que a gente vai vincular agora, né, a posição de um corpo com aceleração constante? É uma equação de segundo grau, que foi o que a gente deduziu, né? Então ela teria essa fórmula de parábola. Por que não é uma parábola inteira? A outra metade da parábola estaria no tempo negativo, como não tem significado físico. A gente está trabalhando só com o tempo positivo nesse caso. Seria esse lado da parábola, né? A gente poderia ter a posição variando no tempo com essa trajetória? Poderia. Com essa trajetória? Poderia. E o que isso significa? Vocês conseguem perceber? Como que vocês acham que é a aceleração se eu tiver essa trajetória ou essa? Vamos voltar aqui, ó. A gente sabe que com essa trajetória, a minha aceleração é positiva. Num gráfico de posição por tempo, a gente sabe que a derivada primeira é a inclinação e a derivada segunda é a concavidade. Não é isso? Se a gente derivar duas vezes essa função aqui, está meio esquisito, né? Em vez de D, poderia ser S, né? Seria mais coerente aqui. Se eu derivar duas vezes essa função, eu tenho informação sobre a minha aceleração. Não é isso? Então, se eu tenho agora uma trajetória, né, que um corpo faz no tempo, que tem esse formato, o que eu posso dizer acerca da minha aceleração? Você Que ela sabe? começou positiva e depois ficou negativa. Não, a velocidade sim, porque a velocidade aqui é a inclinação, né? A velocidade começou positiva, aí a velocidade aqui é zero, depois ela ficou negativa. Mas a aceleração ela é a variação da velocidade, né? Como ela é a derivada segunda da posição, eu só sei sobre a concavidade. Então, se a concavidade está para baixo, se ela está para cima, né, que é o primeiro caso, a gente sabe que a aceleração é positiva. Se a concavidade está para baixo, a gente sabe que é negativo. Então, a única informação que eu tenho é que nesses dois casos, a aceleração é negativa. Aí, lógico, a velocidade é positiva nesse trajeto e negativa nesse. Então, nesse trajeto, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa, eu estou desacelerando. Nesse trajeto que a velocidade é negativa e a aceleração mantém-se negativa, eu estou acelerando. Né? Aqui eu só tenho velocidade negativa, então eu só estou acelerando. Nesse caso aqui, né? Pois a aceleração é negativa em todo o processo. Então aqui estaria, né, o A maior do que zero e acelerações negativas. A forma de se ver é pela concavidade. Resumindo, então, as regras que a gente viu, né, se você tem um gráfico de posição no tempo, a sua inclinação é a velocidade. Se você tem um gráfico de velocidade no tempo, a sua inclinação é a aceleração. Se nesse gráfico de aceleração no tempo eu calcular a área, eu descubro a velocidade. Se no gráfico de velocidade por tempo eu calcular a área, eu descubro a posição. Perfeito? É um resumo, né, do que a gente viu graficamente. Para a gente fechar num exemplo,
o conteúdo. Depois acho que vai ter só uma revisão. Então eu tenho um problema que mostra a aceleração da cabeça e de um tronco de uma pessoa numa colisão traseira. Então, após acontecer a colisão, né, começou aqui em 40 milissegundos, o tronco primeiro sofre uma aceleração, aqui já é aceleração, né? Tem um ganho de aceleração, depois a aceleração se mantém constante, depois ela começa a diminuir, ou seja, o corpo vai para frente, projeta-se para frente, toda o gráfico da aceleração aqui, né? Então, o corpo é aceleração positiva, não é isso? Está aumentando, depois ele mantém a aceleração por um tempo, depois ele desacelera. Você pode imaginar que o corpo é projetado para frente, aí nessa platô, né, é o ponto que ele para no cinto, e aí ele é projetado para trás com uma aceleração. A cabeça, a mesma coisa, né? Na hora que o corpo para, aqui, ó, o corpo parou com o cinto, antes dele inverter o movimento, a cabeça começou a ir para frente, né? E aí, na hora que o corpo começa a ir para trás, na hora que o corpo para, a cabeça vai jogada para trás. Então, isso aqui seria o efeito de chicote, né, que a gente fala. Ele mata muito o motoboy aí porque eles não têm um encosto de cabeça, né? Então, a ideia desse problema seria determinar a velocidade do tronco no instante de 0,11 segundos. Então, 0,11 segundos, né, estaria, de acordo com o gráfico aqui, ó, exatamente quando o corpo acaba a projeção para frente, né? Supondo que o tronco parta do repouso, calculamos a área sobre a curva vermelha. Então, aqui está um zoom, né? Aqui é um zoom dessa região. Então, nós estamos pegando do início da batida, né? Que foi aqui em 40, né? Mas aqui a gente... o corpo está sem aceleração, porque ele estava parado dentro do carro. Aí depois a gente tem esse período que o corpo é projetado para frente. E a gente quer saber exatamente... e depois a gente tem ele quer saber até 110, né? E aí depois a gente tem esse outro espacinho. Então, para calcular, né, qual que seria a velocidade que o corpo ganhou devido a essa colisão, é calcular a área abaixo dessas figuras, né, geométricas, a área abaixo da curva. Então, a gente pode dividir em três áreas, a área de área A, área B e área C. A área A tem zero, né, não tem área aqui embaixo. A área B é a área de um triângulo, retângulo, né, então é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 60 milissegundos, né, vezes 50, então está aqui, ó, dividido por 2, meio da base vezes a altura. A área C é a base vezes a altura, então vai dar 10 milissegundos vezes 50. Somando-se as velocidades, o corpo vai ter uma aceleração para frente, antes dele parar no cinto, de 2 metros por segundo. Se a gente multiplicar por 3,6, daria 7 km por hora. A gente pode dizer que esse cinto, né, ajudou bastante a pessoa, né? 7 km por hora, você não morre no primeiro momento, né? A partir de 60 km por hora, sem cinto, você morre. Eu não sei quanto que o carro real estava, mas o cinto fez o efeito, né? Ou se não foi o cinto, estava bem devagar, que ele acelerasse, que ele tivesse uma velocidade dessa. Alguma dúvida nesse exemplo? Eu não entendi essa última parte que você falou. Qual? Do gráfico de cima. O de baixo eu entendi. O de cima que eu não entendi. O de baixo aqui é um zoom, né, dessa região até pegar o 110. Sim. A gente só pegou até aqui o gráfico, né, daqui para trás, colocou ele aqui e calculou essas três áreas. O que você não entendeu? A partir dessa parte, sim. Aí, a partir dessa parte, o que aconteceu? Então, eu estou interpretando de acordo com o gráfico, tá, gente? É o que me parece, né? O corpo, então, foi projetado para frente e parou no cinto, né? Na hora que ele parou no cinto, o cinto começou ele estava acelerado, né? Na hora que freou, o corpo foi projetado para frente, ganhando aceleração. Num certo ponto, essa aceleração fica constante. Aí, na hora que ela está no meio do caminho aqui, ó, a cabeça, né? Então, na hora que o corpo... Aqui vocês concordam que uma hora ele vai começar a desacelerar, então o corpo vai ir para trás, né? A aceleração está indo para trás nesse caso. Mas antes da aceleração ir para trás, a cabeça começa a ir para frente. Então o corpo foi para frente, aí nesse meio do tempo aqui, ó, 10 milissegundos, né? A cabeça começou a ser projetada para frente. Aí, enquanto isso, o corpo está desacelerando, está indo para trás, ou está parando, né? Não está indo para trás porque não está indo para negativo, né?
mas ele está diminuindo a aceleração, então o corpo está freando, enquanto isso a cabeça está indo para frente ainda, e aí o momento nesse instante de tempo a cabeça começa a diminuir a velocidade. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, qual que é a velocidade que a cabeça chega, a máxima, né? A gente poderia calcular aqui, ó, de cabeça mesmo, ó, vai dar 160 milissegundos. Então, vamos pegar aqui que é um triângulo retângulo, tá todo mundo vendo aqui, ó. Então, essa área daqui vai te falar qual que é a velocidade que a cabeça ganhou, vindo do zero até esse máximo. Então, seria 160 milissegundos menos 110, daria 50 milissegundos, que é a nossa base, vezes a altura, que é 90. Então, 50 milissegundos vezes 90, daria 450. Então, o corpo estaria aqui, né, na conta aqui de cabeça, aqui, em 45 milissegundos. Né? Na base vezes a altura sobre 2. Calma aí. 50 vezes 90 daria 450, metade, 22 metros por segundo, que chegou na cabeça. 22,5 metros por segundo. Todo mundo entendeu a conta que eu fiz? Ou não? Sim ou não? Quer que eu faça aqui ou não preciso? Ah, eu entendi. Entenderam, né? Eu só calculei essa área daqui, ó. Dividi ela por 2. Então, é 50 milissegundos vezes 90 metros por segundo ao quadrado. Então, isso vai dar 90 vezes 50 milissegundos. 4.500 dividido por 1.000, 4,5 metros por segundo, né? Dividido por 2, 2,2. É, só calcular essa área daqui e aí você tem a velocidade. Vai dar aproximadamente isso que eu falei. Então, Isso mesmo. resumindo o que a gente viu, então, nós vimos nas primeiras aulas desse capítulo como que a gente relaciona a posição com a origem, o sentido positivo e negativo do nosso sistema referencial. Vimos que sobre a velocidade média, né? Se a gente for fazer, a gente pode fazer com vetor ou a gente pode fazer escalar, né? Existe a velocidade média que pega toda a distância percorrida pelo tempo também. O deslocamento é a variação da posição final e inicial, não importa o trajeto. A velocidade escalar média, nesse caso daí, não se preocupa com a direção, então é só a distância total dividido pelo tempo. Depois a gente viu a velocidade instantânea, que é no limite que a gente faz um intervalo de tempo muito, muito curto. Aí a nossa reta tangente se aproxima da inclinação real da curva naquele instante de tempo. Ou a gente pode encontrar a velocidade pegando a expressão da posição e derivando uma vez em relação ao tempo. A aceleração instantânea é a derivada primeira da velocidade ou a derivada segunda da posição. A aceleração média é a velocidade final, final não, né? A velocidade final menos a inicial sobre o intervalo de tempo. Então seria uma reta, né? Se vamos supor que o corpo teve várias acelerações, né? Mas aí você acabou estimando uma aceleração média, então você vai pegar só o ponto final e o ponto inicial. E a gente viu alguns casos que a gente aplica aceleração constante, como queda livre, e as equações da cinemática que a gente deduziu de forma geométrica, com a definição de velocidade média, e deduzimos na aula de hoje através do cálculo integral. Com isso, a gente fecha o capítulo 2. Eu vou passar mais 2 exemplos aqui para a gente fazer, e aí eu fecho o conteúdo desse capítulo. E aí eu deixo aberto aqui para quem quiser tirar alguma dúvida do conteúdo. Até o final de semana eu entrego para vocês a lista de exercícios, para vocês começarem a trabalhar, e aí vocês podem tirar dúvida comigo no início da aula ou nas aulas de exercício. Tá? Então está aqui um exercício conceitual para a gente fazer. Vamos passar aqui para um exercício nem tão conceitual, mas que tem alguma continha. Vamos ver se a gente pega uns mais no final aqui, né? Ótimo, esse aqui parece legal. Então vamos fazer os dois aqui. Primeiro, qual das seguintes afirmações a respeito da velocidade escalar é verdadeira? Vocês conseguem ler bem do jeito que está ou fica muito pequeno? Vocês preferem que eu abra um depois o outro?
Pelo computador tá legal, mas eu acho que o pessoal que tá no celular deve ficar um pouco pequeno. Aí abre um depois do outro, melhor. Não custa Não, nada, até né? que no celular dá pra dar zoom em Mas alguns. para não atrapalhar vocês, a gente não vai fazer os dois ao mesmo tempo. Aquela hora eu deixei mais para vocês trabalharem enquanto eu precisei sair. Então vamos lá. Qual das seguintes afirmações a respeito da velocidade escalar é verdadeira? A velocidade escalar é sempre um número positivo. A velocidade escalar pode ser positivo ou negativo. A velocidade escalar é sempre um Sim. número negativo. O sentido da velocidade é do ponto inicial ao ponto final. A velocidade escalar média é sempre igual à velocidade escalar instantânea. E aí? Acho que letra A. Perfeito. Ó, a velocidade escalar pode ser um número Letra B? positivo ou negativo. Marcou como a letra B. Porque Pois a é. gente. É engraçado, né? Que a gente chegou a ver a parte que o módulo da velocidade poderia ser a velocidade escalar, né? Sim, Mas na definição aqui, é, porque escalar só considera um módulo, né? ficou engraçado esse cara daqui, que pode ser negativo ou não. Dá para discordar, né? Vamos fazer um outro aqui. Qual dos fatores abaixo depende da velocidade média? Direção do movimento, distância total percorrida, deslocamento, velocidade escalar instantânea no ponto de partida e velocidade instantânea. A velocidade média depende de quê? E- A distância total percorrida, né? Vamos só abrir aqui na definição, pelo menos que ele colocou da velocidade escalar média. Ô, professor, eu pensei aqui, porque, tipo, apesar de velocidade escalar média não ter sentido, ela pode ser, tipo, tanto acelerando quanto desacelerando. Aí, nesse caso, ficaria mais e menos. Apesar Não, de mas ter é isso, não é acelerando, né? No caso seria no sentido positivo ou negativo, mas se você colocou sentido, ela já é um vetor, né? Não, Só que pois a é, gente mas não necessariamente, por exemplo, se um carro ele está desacelerando, a velocidade dele está diminuindo. Se a velocidade dele está diminuindo, a velocidade média, teoricamente, também teria que ser, tipo, um valor negativo. Não querendo dizer que está indo para a direita ou para a esquerda. Não mas seria? no caso da escalar, olha aqui, ó, eu até abri no slide aqui, ó. Eu também tô achando estranho, porque É, para escalar não tem sentido e direção. não tem direção, ele só tem o tamanho, né? E exatamente Uhum. está escrito aqui, ó. A velocidade escalar média é a distância total sobre ΔT. Então o tempo é sempre positivo. A distância total é um número, é sempre positivo. Ele está mal feito aquele exercício mesmo. Para ela ter sentido negativo ou positivo, tem que ser um vetor, né? Para ter lado. Tem que ser Então, distância. podemos considerar errado aquela questão, tá? Vamos passar então para essa. Então, o gráfico mostra a velocidade em função do tempo de um carro que viaja para leste em uma estrada plana. Então, aqui estaria como que varia a velocidade, né? Qual das seguintes afirmações em relação ao gráfico é verdadeira? Então, a gente sabe que a inclinação desse gráfico é a aceleração, né? Então, vamos lá. A velocidade do carro aumenta a princípio, mas depois diminui a uma taxa constante até o carro parar. Isso é certo? Não. Não, né? Se ela diminuir a uma taxa constante, a gente vai ter que ver uma reta aqui, né? Se a gente está vendo uma curva, não é o caso. A velocidade do carro é inicialmente constante, mas depois aumenta com uma aceleração variável até o carro parar. Errado. Errado também. Porque a velocidade não aumenta, né? A velocidade só está caindo Diminui. ali, né? E ela nem é inicialmente constante. Ela até parece que aumenta um pouquinho, mas depois ela cai, né? O carro tem inicialmente uma aceleração positiva, mas depois passa a ter uma aceleração negativa variável até parar. Sim, Opa, sim. exatamente. Não vou nem Sim. continuar. Tá certo. Vamos passar para mais alguma aqui. Vamos fazer mais essa. Aí a gente encerra. Um objeto se move horizontalmente com aceleração constante. No instante t igual a zero, o objeto está na origem, x igual a zero. Para qual das combinações de velocidade e aceleração o objeto estará no ponto menos 1,5 metros no instante de 3 segundos? Aí complicou, né? Tem que montar as equações, né? Mas vamos lá, ele saiu da origem. Para qual par de velocidade e aceleração
que ele vai chegar em menos 1,5 em 3 segundos. Então, a gente tem que partir daquela equação da posição no tempo, né? Então, a posição é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Né? E, basicamente, se ele quer ter menos 1,5, no instante t igual a 3, a gente deveria substituir esses valores, né? Nessa expressão, né? Vou fazer de cabeça. Vamos pensar aqui no primeiro termo, né? Vamos pensar que são dois termos. Deixa eu abrir o Broad aqui. Desculpa para eu usar ele, né? Então, aí, a gente sabe que a gente sabe que a posição no tempo, nesse caso que ele saiu da origem, a posição inicial é 0, vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais, aí vai entrar o sinal da aceleração ali, né? Aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, esse primeiro termo daqui, né? Com a correlação desse segundo termo, tem que dar, né? A gente quer saber qual que seria o valor de V0 e A para x no tempo de 3 segundos, dá igual a menos 1,5. Infelizmente, para fazer isso, teria que ficar substituindo os valores ali. Né? Eu não consigo ver uma outra forma mais rápida, talvez, de fazer. Então, a gente pode fazer uma tabelinha rápida aqui para fazer essa conta. Acho que é mais... Se alguém conseguir pensar uma forma mais rápida. Então, vamos colocar aqui para as velocidades quais seriam as combinações, né? Então, o primeiro a gente teria... O que vocês acham? Eu vou colocar as combinações aqui e depois a gente acerta, né? Então, para 2 metros por segundo, esse primeiro termo vai dar 6. Para menos 2 metros por segundo, esse termo vai dar menos 6. Para 2 metros por segundo, vai dar 6 do mesmo jeito. Para menos 2, vamos zerar isso aqui. Menos 6. E para mais 1, vai dar mais 3. Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Substituir as velocidades iniciais nas A, B, C, D, E. Né? Então, isso aqui é lá para cada uma das opções, a gente substituiu aqui. Vamos fazer o mesmo para o outro aqui. Deixa eu trocar de cor para não ficar idêntico. Então, vou fazer aqui embaixo. Ó. Da mesma forma, a gente tem isso para aceleração. Então, o tempo ao quadrado aqui vai dar 9. Então, o A vezes 9 dividido por 2. Beleza? Então, se o A é 2 dividido por 2, vai dar o próprio 9. Então, o primeiro nosso aqui é 9 na letra A. O segundo é 9 na letra B. O terceiro é negativo A. Então, vai dar menos 9. Todo mundo está acompanhando o que eu estou fazendo? Menos 9. E, por último, a gente teria uma desaceleração de menos 4,5, né? Mesma forma, A, B, C, D e E. Só confirmando 4,5, seria negativo, 9 dividido por 2, 4,5. Perfeito. Então, qual que seria a combinação que a gente encontraria menos 1,5 na posição? Então, agora a gente já sabe que tem que envolver o 4,5, né? Porque se a gente envolver 6 e 9, só vai dar 3. 3 e 9 vai dar 6. Então, a gente tem que envolver o 4,5 e vai ser a letra E. É isso? Então, vai dar 3 menos 4,5. Então, x no tempo de igual a 3 segundos vai dar, né, na letra E, 3 menos 4,5, que vai dar menos 1,5 metros. Beleza? Todo mundo entendeu a lógica? Ô Gustavo, mas se ele tem que chegar no ponto menos 1,5, não, ele pode estar antes, né? Não, Aí ele falou que saiu da origem, né? Então eu botei o x igual a 0, né, nesse caso aqui, né? Eu coloquei... Não, pois é, assim, se se ele estava na origem e ele foi para o sentido negativo, então a velocidade não teria que ser negativa, a velocidade inicial? Não necessariamente, né? Porque é o que você falou, né? No tempo zero,
nem a velocidade nem a aceleração estão atuando. No primeiro segundo, né? No primeiro segundo ele está indo para o lado positivo. Perfeito. Aí no segundo, a aceleração já começou a mandar ele a voltar para a origem. E aí no terceiro segundo ele já está em menos 1,5. Entendeu? Entendi. Né? Então basicamente ele saiu do zero, aí com 1 segundo, vamos fazer a análise olhando para os números aqui mesmo, né? Por 1 segundo, ele tem 1 metro que ele andou pela velocidade, enquanto pela aceleração ele andou menos meio, né? Então, Sim, então seria então ele andou meio metro primeiro para frente, no primeiro segundo. isso. Aí freou e voltou com a mesma. Isso. Ele andou meio metro no Sim. primeiro segundo. No segundo ele voltou. Aí tem que ver quanto. E no terceiro segundo ele chegou em menos 1,5. Sim, Então, agora eu entendi. entendeu, né? Ele saiu do zero, voltou e foi para menos 1,5. Mas essa observação está certa. Ele foi para o lado positivo primeiro. Tá? Tirar essa rabiscada A daqui, eu deixo o resto ali. Vamos fechar aqui então. Perfeito. Então a ideia da aula de hoje era isso. Eu vou postar para vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Deixa eu parar a gravação.